Gravando. Gravando, é isso aí, Alessandro. Hoje é dia de Conexão Benão, junto com o podcast Franquias, para a gente falar dessa edição especial aqui, ó, dos segredos das franquias de sucesso, onde o Alessandro tá logo no comecinho, letra A, né? Ficou fácil para ele aqui, ó, do sonho ao propósito. Logo no comecinho tá aqui a foto do Alessandro. E esse é um livro vira-vira. Do outro lado, tem histórias reais de franqueados de sucesso. A gente gosta de mostrar, Alessandro, não só vocês, franqueadores, mas também o outro lado, né, dos franqueados, e tem fornecedores, o tripé do franchising. Franqueadores, franqueados e fornecedores está aqui. Alessandro Pereira, do Mania de Churrasco, que contou uma história linda, falando muito de gente, né, Alessandro? Super bem-vindo aqui. Daqui a pouco o Jacques Grimber entra com a gente. Ele teve aí um contratempo, mas mais um pouco tá aí. Então dá as suas boas-vindas aqui para a galera do Conexão e do podcast Franquias. Valeu, Benão. Obrigado. Bom dia. Feliz de estar aqui contigo e de falar desse livro e poder participar também para construir o franchise, como você bem falou, tripé, né? Que são tudo pessoas, franqueados, franqueadores e fornecedores ou quem faz acontecer. E feliz também de contar minha história como franqueador e franqueado e estar do lado de tanta gente boa, tanta gente bacana do franchise, que história de franqueados de sucesso. É verdade, tem muita gente bacana no livro. O livro está lá na Amazon, depois a gente vai colocar aqui na legenda o livro para você comprar. E falando de pessoas, eu vou falar da DMC Music Branding. Eles que estão oferecendo esse episódio para a gente. Sabe o que a DMC faz? Você conhece lá o Elinho? Eu jogava truco, não, poker com ele? Sim, lembra do Elinho? Sim, então, sim. Boa, o pessoal da Music Brand faz as rádios indoor das lojas. Sabe quando você entra na loja e tem aquele som agradável, Alessandro? É por causa da DMC. Eles têm aí dezenas e dezenas de clientes, estão aí pelo Brasil inteiro. Para falar, faz um trabalho maravilhoso, eu indico. Essa cliente dele, não sabia dessa. Já estou fazendo de alguns restaurantes, eles são fera demais. Então está um testemunho de um promotor, de um cliente satisfeito aqui. Ah, que maravilha. Aí sim. Elinho, um abraço para o Hélio e o pessoal do DMC. São queridos. Com certeza. Então, ó, Ale, vamos começar. Você já falou de histórias. E, aqui no teu livro, você fala que você foi franqueado do Habib's. Foi aí que tudo começou com franquia ou começou antes? Não, como é que foi essa história aí, Alessandro? A porta foi pelo porta do franqueado, que eu adoro, que me dá empatia. Eu falo que eu acho que hoje o mundo está faltando muito de empatia, né? Um mundo muito polarizado de partes, tudo. E ninguém acho que gosta de calçar o sapato do outro ou ver as dores do outro, ter uma posição empática, né? Eu não tenho a menor dúvida que toda a minha história no franchise, começando por franqueado, né, me aprendeu a visão dos dois lados. Eu já toquei muita operação, toquei do balcão e já tive visita de auditor, supervisor, de franquia, contrato, COF do lado do franqueado. Isso me tornou um franqueador, acho que muito mais empático. E o segundo, aquela minha obsessão por gente, que eu vi logo de início, eu falei, papel das partes, franqueador e franqueado. Eu falo, franqueado tem que fazer acontecer, porque não tem fórmula, não tem receita, não tem que... Jacques aí. Bom dia, Jacques. Bem-vindo aí, irmão. Valeu, bom dia, Alessandro. Bom dia, Beno. Bem-vindo. Vamos lá. Então, falando sobre pessoas, então não tem o papel das partes. Eu acho que o franqueado, a beleza tá de montar a equipe e fazer acontecer. E para fazer acontecer, nada quando tem um time e cuidar das pessoas. Ah, excelente. Durante todo o teu capítulo do livro, Alessandro, você falou aí pessoas, né? Você fala que o empreender é mais do que construir algo com propósito que deixa uma marca positiva nas pessoas. Eu vejo assim que cada frase que você fala lá, você fala de gente, de empatia, de pessoas, de cuidado próximo. Da onde veio isso, Alessandro? É de família ou o negócio que teu pai tocava e depois você tocou junto com ele, já tinha essa visão? Ou foi quando mesmo você foi lá, franqueado do Habibão e viu que é o time que constrói, são as pessoas que fazem aquela mágica do restaurante acontecer? Benão,
Eu tenho feito, acho que muito investimento em cursos, em coisas de autodesenvolvimento ou autoconhecimento, e eu fiz até aquele teste lá, não sei se é MTBI, Myers-Type Indicator, que hoje tem tantos indicadores, mas putz, aí deu por People Skills, que eu sou muito empático e é uma coisa que vem da pessoa. Então aquilo já me acendeu a luz, falei, olha, putz. E a necessidade também no Habibão, lá no Habib's, porque eu tinha o desafio de abrir uma loja. Na época não tinha um conceito de multifranqueado, era mal visto. Como que um franqueado pode ter 2 lojas? O franqueado tem que estar no balcão, tem que estar ali cuidando. E eu fui para a segunda, dividi com o meu sócio Jarbas, que também aquele dia, eu ficava numa, ele ficava na outra. E eu pedi a terceira. E eu lembro que falou, como assim? Vocês só são 2, quem vai ficar na terceira? Eu falei, meu time. Se você tocar mal, então terceira. Aí toquei bem. Aí veio a quarta. Aí veio a quinta. Eu cheguei a ter 5 unidades na época. Eram os maiores franqueados lá. E vinha gente me visitar, eu nunca esqueço, falando, pô, eu não consigo ter resultado na minha. Você tá com a quinta. O que você faz? Aí eu falava, o que eu faço? Eu sigo o padrão, sigo só um cara e faço algo mais, cuido do time. E o time... E eu lembro que a primeira premiação que eu ganhei numa convenção do Habib's, eu fiz um combinado com o time e falei, ó, seja que a gente ganhar, vai dividir com o time todo. Isso com os gerentes, tinha premiação mais para liderança. Eu falei, não, mas o que a gente ganhar... Aí eu também fui pé quente, subi lá no palco e ganhei o carro. Boa. Na época, porra, ganhei o carro. E eu lembro que eu vendi o carro e dividi para todo mundo do time. Que bacana. Que ano foi isso, Léo? Aí, putz, acho que era 2008. Não, antes, 2004. Aí eu lembro também que foi, aí um restaurante ganhou, eu não dividi com aquele restaurante, dividi com todos. Eu falei, nós somos um time. Uns gostaram, uns não, mas aí deu aquele sensação de sempre, sentimento de time, que eu tento levar até hoje. Que eu até falo, que a gente tem um PEX que premia os melhores, mas premia os times. Aí a gente fala time vencedor, time ouro. Não é o gerente ouro, o líder ouro, tal, é o time ouro. Aí nós estamos na Copa do Mundo, você está vendo, né? A TV adora falar, Yamal hoje versus Mbappé. Mas nunca é Yamal versus Mbappé, é a França contra a Espanha. E que você está mostrando futebol mostra que quando depende só de um, que diga a Noruega que voltou para casa. E tiraram, é verdade. Falei, tiraram o Haaland. O técnico, eu falei, nossa, que cara corajoso. Não estava jogando bem, não estava num dia bom, pronto, que o time ganha. Perfeito, né? Legal essa coisa da união. Conceito de time e da união. Legal, que história, hein, Alessandro? Hein, Beno? Que legal, hein? Alessandro, lendo o seu capítulo e você falando um pouco aí das pessoas, contando o por trás de cada franquia, e quando a gente fala time, você acredita que o time faz parte desde a francadora com as franquias também? Não só o time da franquia ou o time da francadora. Quando falamos de uma rede, nós estamos falando da união, né? A junção da francadora com as suas franquias também, que de uma certa forma formam um time para uma única finalidade, um único objetivo. Exato, eu tenho isso muito do papel das partes, franqueador e franqueado. Aí tem uma frase que eu adoro, que todo mundo fala, estamos no mesmo barco. Aí tem o Zé Lauro, que hoje é o nosso presidente da comitê da Associação de Franqueados, que é um querido. Aí ele fala, não vou falar mesmo barco, estou no mesmo barco, os barcos são diferentes. Tem um barco que é maior, um barco que é menorzinho, aí um franqueado de uma unidade só. Nós temos franqueados de 9 restaurantes. Então, mas o mar é o mesmo, estamos no mesmo mar. E estamos indo para a mesma direção, sofrendo o mesmo vento, mesma tempestade, mesmo tudo. Acho que esse sentimento não pode perder, que os desafios, as dores, quando a dor do franqueado não é a dor do franqueador, eu acho que aí, é problema seu, papel das partes, como disse, hoje muito polarizado. Acho que tentar todo mundo no mesmo foco, nas mesmas dores e ajudando. Então a gente tem muito isso até que a gente não é um pur franquia, a gente tem restaurante próprio e tem restaurante franqueado. Então a gente toca. As pessoas que visitam os restaurantes tocam unidades ou já tocaram a vida toda. Isso eu tenho orgulho. Nosso time de operações, que é muito elogiado no Brasil, acho que pelo time de franqueados,
que é um time nota 1 milhão, que eu falo que a gente conseguiu construir, tem muito a mão na massa, sabe? Temperatura já tocou. Então, quando vai falar com o franqueado, já sabe do que está falando, porque viveu na pele. Ou vive, porque tem alguns ainda que tocavam a operação e cuidam. E todos que visitam o restaurante, eu não vou hoje, eu posso ainda falar todos, que eu não quero ser generalista, já tocaram a operação do mesmo molde que a gente, tudo que exige franqueado, essa pessoa já fez ou faz. Que legal, isso é um grande diferencial hoje em dia, né? Conhecer Sim. na prática, porque eu já ouvi franqueados falarem, não, Jax, mas eu quero ver o consultor vir aqui fazer o que eu faço. Isso. Né? No caso de vocês, ele já fez, ele entende o que ele está falando. Né? Então isso é um diferencial muito grande. Esse é um bom, ou dá exemplo, ou esse é um bom ponto, Jax. Ou visita, a gente fala, não acredita nada que eu falo, acredita o que a gente faz, vai lá, visita a unidade para ver. E chegou uma hora até no Habib's, que eu estava falando com o Beno, eu comecei a receber tanta visita de outros franqueados para ver a operação, que eu lembro que era o Shopping Interlagos, ganhei o prêmio de melhor administrador da rede de franqueados, então o pessoal até falou, recebe os caras aí e mostra a operação, portas abertas, para tudo. E a gente fez isso. Só que chegou uma hora que eu vi e falei, tem coisas que começou a vir cara de Goiânia, do Nordeste, que é particular do teu mercado. Eu falei, olha, você está no outro estágio que eu estava no shopping Interlagos. Então é isso. Eu estou ouvindo algum barulho aqui, é do meu ou é de vocês aí? Agora cortou. Que é do ambiente. Obrigado. Então, é isso. Não sei se eu fui claro. Sim. E você falando disso aí que veio gente de outros lugares, outros estados, você comenta no teu capítulo também dos erros. Foi até quando eu te convidei, você falou, bem, não posso falar das coisas que não deram certo. Eu falei, lógico, né? Nem tudo dá certo. Para chegar no sucesso tem que ter um monte de tombo, né, Alessandro? E você comenta de unidades que você abriu em outras cidades e teve que aprender na marra que aquele modelo não funcionava. Não é um modelo universal que em qualquer lugar coloca e funciona, né? Sim, não existe fórmula, não existe estratégia que a cultura não seja mais forte das pessoas e também da regionalidade da aplicabilidade. Porque a realidade que eu tinha no Shopping Interlagos, e com o franqueado estava iniciando uma operação num estado novo de marca, são estágios diferentes. A gente costuma ver isso também com o franqueado que está em São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma série de aprendizados. Por exemplo, franqueado estava incomodado com alguma série de coisas na época. Pô, Heineken, ninguém conhecia a Heineken, tinha um momento, era Brahma lá. A gente viu o chopp, foi difícil, contrato nacional Heineken, ter os benefícios, fomos lá. Até graças ao Rock in Rio, falando de rock, que o Benão falou ontem, a Heineken patrocinava o Rock in Rio, até levou a gente lá, e uma marca que estava explodindo no Brasil. Aí ele aceitou. Só que a gente teve que aceitar outras coisas que estavam certo lá. Eu vou dar 2 exemplos. Mate. A gente chamava de chá gelado. Falou, aqui não funciona, aqui é mate. Mate, ninguém nem sabe o que é chá gelado. Chá aqui é quente. Mudamos para mate. Hoje a rede inteira chama de mate, que a gente chamava de chá. Arroz birubiru. Falou, que birubiru? Falei, arroz birubiru. Todo mundo sabe o que é arroz birubiru. Não, aqui ninguém sabe. Aí eu fui ver que birubiru era o jogador do Corinthians. Isso. Não sei se vocês lembram, que deu o nome para o arroz birubiru, que vocês conhecem. Lá é arroz maluco. Tá bom, vamos mudar de arroz maluco. O cara entender. Molho campanha, que é o nosso vinagrete. Isso. Então, esse adaptar-se regional. E o terceiro conjunto, o mais importante, ele é muito bom, o Saad, que é a família Saad que nos acolheu, primeiro sócio franqueado no Rio. Ele tinha um negócio lá que funcionava, que era a escala 12x36, e não tinha no modelo de franquia, nenhum restaurante de São Paulo fazia. Ele falou, aqui o que funciona é isso. Aí eu falei, pode fazer, está autorizado. Eu cheguei no meu escritório, já tinha uma cruz lá, falando, quem que autorizou o negócio? Isso não existe, meu gerente de operações. Falei, fui eu, você que fica falando do padrão que a gente tem que ensinar, tem que fazer, que naquela época a gente era muito engessado, muito mais rígido de hoje, no início de padrão. Falei, mas a gente não tem nenhum restaurante do Rio. Se isso funciona lá, deixa, vamos ver, aprender o resultado.
Foi difícil, ele teve reatividade. Hoje a rede inteira usa o 12x36 e a escala variável com 6x1, tudo é uma realidade, que é a escala 6x1, 5x2, entende? Só que o Rio estava mais na frente nesse ponto. Então, essa adaptabilidade do franqueador, deixar o franqueado ver o que funciona no mercado. Quando a gente foi para o Rio de Janeiro, aí eu lembro, o Benão lembra o Shiba, o Shibão, né? Foi meu mentor, franchise, professor. Shibão virou para mim, você vai para o Rio? Assim, ó, vou. Aí falou, ó. Bem a cara do Shiba. Shibão. Ó, Shibão, mas o que eu tenho que fazer e o que não fazer? Eu falei, meu melhor gerente. Não deu certo. Aí a gente falou, quer saber? Não vou mandar ninguém daqui, vou pegar o sócio operador de lá, que é o Saad, que eu falei, a família carioca, e deixei liberdade, deixamos ele fazer. Aí, graças a Deus, mania de churrasco, churrasco, o mate, o arroz maluco, 12x36, a marca foi um sucesso lá, graças a Deus, foi nosso motor de expansão, que a gente entrou muito bem no Rio. A cultura da rede, eu acho que a cultura da rede não pode sobrepor a cultura do local, né? Você vai chamar de arroz birubiru, um negócio que os caras chamam de maluco e por aí vai, né? Se o foco no cliente, é isso. A cultura é foco no cliente. A cultura é tratar bem as pessoas. As pessoas têm 12x36, então eu acho que a cultura, ela sobrepõe estratégia e padrão. Que é isso. Aqui a gente tenta no Mania de Churrasco, a cultura sobre manuais, sobre coffee. Tem que saber a hora de recuar, né, Alessandro? E se adaptar. Eu acho que flexibilizar. É isso. E eu vi do franqueado, uma das coisas... ele pode estar na ponta e tá certo. Porque eu já fui o franqueado que eu fazia tudo que tá no padrão e mais alguma coisa, e o pessoal lá era famoso. Vamos te levar a falar com o presidente, eu vou. Mas eu levava já cliente, número e o resultado, que dava certo. Argumento, né? Fala, Jaques. Uma das coisas que é muito legal, que você fala a qualidade, né? A mania do churrasco preza muito pela qualidade, o corte da carne, mas mantém o sorriso no atendimento, né? Você consegue unir a qualidade do produto com a qualidade do atendimento na sua rede. Isso faz um grande diferencial na ponta para os clientes, na fidelização. E eu vejo que poucas redes valorizam isso. Muitas, elas focam mais na qualidade do produto e acabam esquecendo a qualidade do atendimento. No capítulo do livro que o Benão falou, eu falei dos valores de cultura e expliquei lá o que a gente foi construindo ao longo do tempo. E lá está qualidade em primeiro lugar. A gente é ficcionado em qualidade. É uma vez que fala, qualidade. O que é qualidade para o cliente? A gente não é só produto. É o produto e o serviço. É o sorriso. E eu falei na última convenção, até dos franqueados, que eu tive uma sorte também com a família Saad, que eu passei uma tarde, que foi uma tarde que vale por anos, por MBAs de curso, com o Peter Rondenberg, que é o cara que só trouxe o Mac, trouxe o Outback e o Starbucks para o Brasil. A gente pediu uma tarde com ele, era amigo da família Saad, ele comeu no nosso restaurante, tudo. Ele virou para mim e falou, vocês têm um produto muito bom, mas se eu pudesse eu só vendia sorriso. Então, cuida do sorriso da tua equipe, porque qualidade para o cliente é o serviço também. Que ele fala do serviço McDonald's, do serviço Outback, da experiência que eles falam Outback, aquilo foi Aí falou, a gente tem que, qualidade em primeiro lugar é qualidade também de serviço. Bom demais ouvir isso. Também. Nossa, saudoso Peter, deixou um legado assim, pro Brasil, né? Tem antes e depois, né, do McDonald's. E o Outback também, é outro case bacana de produto que eles falam, Billabong Hour, experiência Outback. E aqui a gente tentou falar o atendimento mania, que a gente fala, a forma mania de atender com sorriso, com espontaneidade e com, falar, o cliente está sempre disposto a atender o cliente, resolver o serviço e que ele, eu acho que eu não falo no livro, mas eu tenho falado muito que a gente chegou a um consenso um dia com os franqueados, no encontro de franqueado, qual que é o indicador mais importante do mania de churrasco? É um faturamento, EBITDA, aí uns brincando, royalty, franqueadora, outra venda, outro serviço, não, o cliente querer voltar. Porque se o cliente quiser voltar, você tem uma operação que tem uma alta frequência e que ela cresce. Né? Isso que a gente tem buscado em restaurantes que tenha crescimento ano a ano e construção de clientela.
Hoje que a gente conseguiu só, a gente está há 25 anos, ó, tô até com mania desde 2001, vamos fazer 25 anos. Falei, caramba, cabelinho branco. Tô com menos cabelo e mais branquinho aqui. Mas vamos fazer 25 anos e o Shopping Ibirapuera a construção de clientela. Às vezes eu fico lá na frente, difícil alguém não reconhecer, falar comigo, está sumido. Que Isso é legal. o seu. Olha, e cliente que a gente construiu, e o shopping virou para nós e falou: olha, vocês hoje são um dos restaurantes que mais vendem no shopping. Mas é construção, é 25 anos lá de qualidade, frequência, cuidando bem do cliente e construção. E o Alceu é o churrasqueiro que virou teu sócio, é isso? Ele mesmo, está no livro aí, que é número 1, também 25 anos. Que cuidando da primeira churrasqueira, servindo o cliente, hoje cuida da qualidade do produto, do equipamento, da proteína e treina também as pessoas, que é o tripé, né? Qualidade, produto, processo, pessoas. E o Alceu hoje cuida disso. Né? Eu acho que é embaixador da marca, do padrão e da qualidade. Querido Alceu. Que legal. E, Alessandro, no livro você tem um final que você fala do propósito e legado. Você acha que o propósito e legado vem antes, pensando numa rede de franquias, quando você seleciona um franqueado, ou vem depois você constrói naquele candidato? É algo que vocês já avaliam, tentam avaliar o propósito dele, o que tem a ver com a marca, a qualidade não só do produto, mas do atendimento, ou vocês constroem depois? Acho que é construindo durante o. Não dá para você. Não existe teste, não existe nada. Voltando para a Copa do Mundo, o cara fala: vamos treinar, bater pênalti. Aí ele fala: não existe uma experiência de treinar para bater pênalti, o estresse e a coisa da hora. Para mim, não existe legado, propósito que você olhe antes. Você tem que construir durante a jornada e ir recalibrando. Mas o que a gente já sempre trabalhou é sobre expectativas, né? De construir, porque a gente fala satisfação, expectativa, menos retorno. E acho que hoje se cria muito o mercado de expectativas. Vende expectativas e a pessoa depois se frustra, porque então a gente é muito de calibrar a expectativa e tá como depois, tá todo mundo no mesmo mar, ó, a expectativa é chegar ali, chegar bem, vivo e construir a jornada. E não prometer que vai ser fácil, né? Eu estou descendente português, eu não gosto muito de indicar série nem livro, tudo, mas não sei se vocês viram Borderless, Sem Limites, que é a história do Magalhães, que deu a primeira circunnavegação do planeta. Puta, aquilo é uma escola, MBA, de falar, não vai ser fácil. E hoje aí eu vi que o Oceano Pacífico, tem o nome de Oceano Pacífico, foi dado por ele. Fernando de Magalhães. Tem o Estreito de Magalhães, que ele passou, e o Oceano Pacífico, que para ele, na época, foi Pacífico. E hoje nós sabemos que o Oceano Pacífico não é mais Pacífico que o Atlântico. Mas quem não assistiu, veja, e tem muita aula de liderança, o que fazer e o que não fazer também. Excelente, já fica a dica aí, ó, de uma série aí. E é excelente. Uma aula de liderança, e gostei muito quando você falou, Alessandro, que se constrói, né? Eu acho que no início alinhar expectativas, falar que não é fácil, como você disse, e mostrar que ser franqueado é seguir regras e trabalhar bastante, né? Você construiu em outras redes, chegou a ter 5 franquias e muitos não acreditavam que era capaz, falavam que não consigo gerenciar uma. Mas quando você segue os processos, a franqueadora tem um know-how, tem todo um projeto, processos validados, fica muito mais fácil. E sugerir coisas novas, né? Grandes coisas nas redes de franquias nasceram de ideias de franqueados. Então, ouvir os franqueados, ter porta aberta para uma discussão, faz uma grande diferença nas grandes redes. Sem dúvida. Eu lembro, citando novamente o Peter, falando, o quiosque do McDonald's foi uma ideia ou foi uma necessidade de um franqueado, que hoje é o Big Mac, acho que também tem uma história que foi a cultura de abrir as coisas, que deixar o Mac menos engessado, também partiu de uma pressão, um pedido de um franqueado, da franqueação que hoje o João Branco e tanto cita nas palestras dele, de deixar
o MEC, mas ouvindo o cliente, que ele escreveu um livro agora, falou, o cliente percebe. E eu compactuo dessa ideia que o cliente sempre percebe. Tem umas coisas que eu falo, a cadeira do cliente, fala, isso é imperceptível. Imperceptível para quem? O cliente percebe. O cliente percebe. E a equipe percebe também se ela é bem cuidada, que eu tenho falado muito, que eu vejo muita gente invertendo a ótica, querendo ter um cliente bem atendido com uma equipe não bem cuidada. Eu não acredito nisso. Não existe um cliente bem atendido, tendo um bom serviço, se uma equipe não for. Então, até Danny Meyer também, outro citando, ele falou, põe a sua equipe antes do cliente. Aí tem aquela, o cliente sempre tem razão. Não, às vezes o time tem razão. Às vezes o cliente tem razão. Sabe, não pode ser essa coisa dicotômica. Não, para um tem razão, outro não tem. Quem está certo, quem está errado. A equipe, ela tem que também estar, em primeiro lugar, bem cuidada, tudo para prestar um bom serviço para o cliente. E às vezes, é que eu falo, tem saques ou coisa de cliente que fala, vai se averiguar, fala, não, às vezes o cliente estava num dia enfesado, ruim. Eu lembro também filmes, Um Dia de Fúria. aquele cliente tinha razão? Não, não tinha. Ele estava num dia ruim. Sai destruindo tudo. E nessas de ouvir o franqueado trazer ideias que você conta lá em plena pandemia, o pessoal, um franqueado teu do Rio de Janeiro queria fazer delivery, e daí de novo foi o momento de romper as regras, de não seguir tanto, né, o protocolo lá das orientações, e vocês foram em frente, né, com o delivery, né? Belo exemplo, belo exemplo. A gente não fazia delivery, tinha orgulho disso, Benão, porque a gente não precisava na época, né? Aí veio o mercado, muda a pandemia, muda tudo. A gente teve, era ou delivery ou a morte, a gente teve que fazer. A gente estava fazendo na JK500 todo tipo de operação, montando embalagem, sabe, trocando pneu com o carro andando, que a gente tinha um modelo de fazer viagem, e falou, não, aí tinha um conceito que o produto não viajava bem, aí ouvimos o cliente, mudamos as embalagens, os franqueados ficaram bravos na época, pô, é muito mais caro, só que o cliente falou, nossa, tá viajando o Super 10. A gente primeiro falou, agora vamos falar do custo. A gente primeiro satisfez o cliente falou, o produto está viajando super bem, vai tudo separadinho, e o delivery do Mania hoje, até hoje, vai tudo separado, mais custo de embalagem, mas a gente depois reviu o custo, viu, e do Rio de Janeiro, o franqueado viu, a gente tinha uma live que a gente fez nessa época, chamando Fogo Forte. Ele falou, é isso aí, vamos lá, o Fogo Forte no delivery, tudo. Aí ele falou, deixa eu fazer aqui no Rio também, meu time está aqui, vejo vocês fazer delivery. E ele é um multifranqueado, que a família Saad também, que o Trigo já fazia lá no Spoleto, acredito, e no Cone. Ele falou, eu já tenho uma experiência em outras marcas, deixa eu fazer aqui. Falei, é isso aí, vamos fazendo. E ele começou lá, aí começamos São Paulo e ele lá. Aí outros franqueados vêm em dezembro, também quero. E a gente foi pilotando junto, aprendendo junto, arrumando junto. E o cliente percebe o mercado, que o cliente, no caso, era o shopping. Passou o vice-presidente de operações do Grupo Multiplan lá, olhou o restaurante aberto, mandou uma mensagem. É isso aí, tamo junto. Porque naquela época o shopping também estava desesperado, falou, como que a gente religa as máquinas aqui? Tá tudo parado. E o shopping autorizou a gente fazer o delivery, porque o shopping estava fechado na época e entrava, a gente fazia delivery. Nossa, mesmo balcão desativado, só delivery. Eu lembro essa época, Alessandro, não sei se você vai lembrar, você esteve comigo lá no clube, eu estava fazendo um trabalho no meu clube, na Hebraica, como voluntário, e a gente almoçou e você, Benão, tive que fazer delivery, estou com as lojas fechadas, e você me contando dessas plataformas, né, de entregas, falou, pô, eu achava que os shoppings cobravam bem, mas as plataformas, o negócio é bem mais pesado, né? Puta, que mudança, hein? E como você falou, era vida ou morte, né? Era vida ou morte, a gente entrou na festa já rodando, compramos o ticket no sexto lote, nas plataformas, falou, agora você quer entrar, já está nessa taxa, que a gente não tinha antes. Uhum. E conversando na época também com o Sadak lá, muito, que é outro que sempre trocou muito, aprendi muito com o Chibão, com o Sadak, ter bons mentores, pessoas que já faziam isso há muito tempo, né? Então a gente sempre aprendeu. A outra, Adriana da Noite, você falou do digital, falou, Ale, você está no shopping, você acha que é caro e complicada a relação, e é que a gente foi aprendendo. Aeroporto se prepara, que é mais caro e pior. Aí a gente foi para o aeroporto,
Aí me falaram isso digital. Um cara muito entendido falou, não, o tráfego digital ele é mais caro. Você construir uma venda. Aí o CAC, custo de aquisição do cliente. Meu Deus, eu sou de shopping, sou de aeroporto. Como pode ser? E é. A verdade é, quem opera mesmo sabe, mas é isso aí, você tem que se adaptar com quem dita o mercado e a gente, mas acho que satisfação do cliente, mais do que criar tráfego, a gente conseguiu, que é uma coisa que o iFood passa para nós, que são dados que eles não costumam compartilhar muito dados, mas a gente é uma das marcas com um dos melhores índices de recompra, que aí volta naquilo que eu falei do Mania, ter o importante é o cliente voltar. Então, a gente, no canal Delivery, a gente tem uma nota 4.8, 4.9, média da rede, que é fantástica. Uau. E reputação do cliente. E o time de Delivery, embalagem, a Cíntia, a Carol, né, que fez, conseguiram fazer um produto que viaja bem. Então, até com a gente não usou uma sacolinha que a gente estava fazendo com... Então, o time aqui está sempre olhando coisas para encantar o cliente e ter uma venda que veio para ficar. Que é o cliente que manda hoje. A gente estava falando antes, na Copa, os jogos, tudo, o consumo em casa, delivery, é uma facilidade dos clientes que o e-commerce, o serviço de entrega iFood, Kita, Zé Delivery, estão disputando a satisfação do cliente e o cliente às vezes quer o produto na casa dele. Então, delivery é um canal importante que veio para ficar. E hoje já representa uma boa parte da rede ou como ficou essa história? Porque já lá se vão 6 anos, né, que vocês implantaram. Quase 6 anos. 6 anos, né? Na pandemia era 100%, depois foi medindo. Hoje, para nós, está em torno de 15% a 20%, depende do restaurante. E dados de FB, acho que está 30% a 35%. Eu conheço marcas que é 50% a 55%. Já é mais do que eu fiz. Não só veio veio para ficar, como tomou um bom espaço, né, do negócio, né? Interessante. Sem dúvida. É uma coisa que veio para ficar e não é só Brasil, é mundial, né? Sim. É conveniência, Nos Estados né? Unidos é conveniência. Exato. Tá em casa, chega comida. Agora, acertando a embalagem, chegando do jeito que a gente gosta, aí acabou, né? Sim. Eu gosto de citar bom exemplo, tem uma marca, não sei se vocês viram, está vindo para o Brasil, chinesa, que ela tem 48 mil lojas no mundo Mixway. e só vende Mixway, só vende bebida e sobremesa. Eu fui ver a operação, a embalagem deles é um presente. Eu vi jovem andando no shopping, que é embalagem linda. É muito legal mesmo. Copo, canudo. Fora que eles vendem brinquedos, merchandising, um monte de coisa. Muito legal. Os que eles são fortes na China e a embalagem é linda. A embalagem parece um presente. É a experiência que você falou, né, Alessandro, do cliente. É a sensação quando ele recebe, as pessoas compram a embalagem, né? Você vai em shopping, você compra a embalagem. Dia dos Pais, Dia das Mães, você quer a embalagem. Isso. E a bebida, a embalagem é um presente. Tanto para viagem, quanto um canudo, um copo. Que eu falei, meu Deus do céu, que... E eu sei, isso é uma coisa que o delivery não é barato, é caro, ainda mais no Brasil. Mas eles têm essa preocupação no detalhe, né? O famoso, o livro se compra pela capa, né? Já encanta de olhar, né? Você já tem desejo, né? De comer, de ter aquele produto. Tudo. A gente também, às vezes, você vem experiente, fala de qualidade, em primeiro lugar, produto. A gente viu, às vezes, o guardanapo estava sem qualidade. A pessoa vai ver um guardanapo e fala, tem tudo nesse programa, é um guardanapo que não... Pronto, quebrou ali. A mesa, se a pessoa chega na mesa do restaurante, põe a mão, ela não está limpa, tá acabou, pode ter. Então, nós temos um ramo de restaurante, que até um amigo que fala que, acho que até o Boni tem uma coisa que ele teve restaurante e falou, que ele fala para os amigos, você tem um restaurante, abre um hospital, que vai dar o mesmo trabalho e você vai ter mais lucro que o restaurante. O hospital é de detalhe, mas o restaurante também é muito detalhe. Deus mora nos detalhes. Então, você às vezes num guardanapo, numa experiência de qualidade, numa mesa, às vezes você
pega a experiência do cliente e você destrói ela. Não, eu sei bem, eu adoro os banheiros de restaurante. Daí, pô, você tá num restaurante que é demais, quando você entra no banheiro que é demais, mas tem uns que eu vou te contar, que você fala, Deus do céu. Então. Daí você imagina a cozinha. Eu faço a primeira relação, é cozinha e o banheiro mal cuidado ou ferrado, né? E som, DMC, até você falou pessoal, eu lembro, pô, tem que ter som no banheiro. E o som do banheiro é principal e mais alto. Você vai nos nossos restaurantes que tem banheiro, o som lá, que a gente aprendeu com eles também. Ah, que barato, essa eu não sabia. Tudo faz parte da experiência. Pode ver o restaurante, você gosta de banheiro bom, tem som. Tem, não, já me veio na cabeça uns que tem, mas eu nunca tinha ligado como né, um trabalho aí do tipo que a DMC faz. Que demais. De experiência, porque você tá lá e não perde música, às vezes você liga mais nela, e a altura até do banheiro, eu me lembro, é um pouco maior do que também no salão você tem cliente, muito. Mas a experiência é isso, mora nos detalhes. E a falha também, às vezes você falha num guardanapo ou você falha na experiência do cliente. Não, concordo total. Ô, Ale, e você cita comida é paixão. Pô, tudo isso que você falou mostra o tanto de paixão que vocês têm por esse negócio. Agora, como que você envolve todo mundo, todo o pessoal que está aí com você aí no escritório, o pessoal que está na rede, para ter essa paixão? Porque comida realmente é paixão, é entregar carinho, é servir, né? Isso. A pessoa, a gente fala, antigamente o Mac também tinha uma coisa que chamava um nome meio assim, choque, ou ter cultura, ou ter ketchup na veia, aí outro barbecue na veia, aí o sadak, shoyu na veia. Não, mas é paixão por respirar o negócio e gostar de gente, de cliente. E eu acho que os exemplos, que a gente fala, aqui a gente tem pessoas que estão há 25 anos com a gente aqui no Mania, e tem gente que está até mais tempo, tá? A Thaís está aqui trabalhando com a gente, ela está desde o Habib's. Ela trabalhou com a gente no Habib's, está aqui no Mania até há 30 anos, a Bel. Então tem pessoas aqui que estão com a gente, então a cultura que eu falo, são embaixadores da cultura. E acho que o negócio são pessoas, e a cultura é feita das pessoas. Que é o que eu falo, cultura é aquilo que todo mundo faz quando ninguém está vendo, que é do banheiro, se vai o cliente vê ou não vê. Perfeito, é isso aí. Alessandro, pode falar, complementa aí, depois eu pergunto. Não. E os franqueados, a gente tenta fazer, o que é cultura, o que a gente defende, a gente até tem uma prática que a gente chama de boa prática premiada de franqueados, ações fantásticas, que a gente fala, tá dentro da cultura? Tá. Então, que antigamente era mais engessado. Se você não tiver dentro da cultura e que você possa compartilhar, porque é uma coisa assim, é segredo. Se é segredo, você não pode contar para ninguém, então não é. Quem tem uma das coisas que está no livro também, somos focar no resultado, mas sem atalho. Porque no Brasil tem uma cultura também do atalho, isso aqui não posso te contar, então não. Agora, a gente tem uma política de boa prática premiada, que até de franqueados, que eu posso citar o caso também, por exemplo, um dos programas melhores da rede que os franqueados gostam, que é de confrontação. Nasceu na necessidade de um pedido de um franqueado perso em Jundiaí. Aí se tornou uma boa prática, que ele falou, eu vou fazer um controle na minha unidade que eu preciso ter isso. Ele era de sistema, trabalhou a vida inteira em empresa de sistema, e falou, eu preciso ter. Hoje é um dos programas que mais geram saving, ou resultado para a rede, que tem a melhor avaliação NPS dos franqueados, e surgiu de uma boa prática de um franqueado, de um pedido dele. Então, isso também é uma coisa que está sempre escutando o franqueado. Mas fala, Jaques, eu te interrompi aí. Não, complementou até. Porque quando você fala, né, de legado, propósito, ter um time que está com você desde antes da Mania, né, tudo isso faz parte desse trabalho de vocês de ouvir, entender a ideia, entender o conceito, entender se faz parte do propósito da rede, planejar e implantar.
né? Então, isso traz uma satisfação muito grande. Dale Carnegie tem uma frase que as pessoas colaboram com o mundo que elas ajudam a criar. Então, eu vejo que isso vocês implantam na rede e é muito legal. E eu queria que, se você pudesse dar uma dica para outras redes que estão aqui nos assistindo, da importância de ouvir, entender, planejar e implantar. Sim, o que eu falo da construção também múltipla, do time. E a construção também é do time, das pessoas. Então, a gente tem um comitê, que a gente fala de recuperação, um comitê de ajuda ao franqueado, que a gente teve uma ideia, assim que partiu, falou, vamos pegar multi-departamentos, que vê o que ele mais precisa. É padrão, qualidade, é gente, é um time de gente, venda, é um time de delivery para ajudar a venda, tudo. Só que aí a gente falou, a gente tem um comitê e tem orgulho de falar que a gente tem os melhores franqueados do Brasil. Tem mesmo, que é um time de franqueado de 1 unidade, 2 unidades ou multifranqueado também, que hoje é uma realidade. O Denis da MD tem falado muito nisso, tem o primeiro congresso de multifranqueados que a gente vai participar e ativamente, porque a gente incentiva e tem isso aqui dentro. E tem o comitê dos franqueados que a gente elege e vai fazendo. Tem o presidente Zé Lauro, que eu já falei aqui, e o ISO anterior, o ASI, já foi de 2 anos a gente muda, né? E a participação do presidente do comitê, nesses comitês de ajuda, crise, saiu umas pérolas que a gente discutindo lá um plano de ação que tinha que fazer, tudo, o papel das partes, ele falou, isso aqui no meu restaurante, quem faz sou eu. Então você está pedindo para other people, o que é o papel das partes, de fazer, como falei aqui, cuidar de gente e construir time, é uma coisa que isso é muito pessoal, é muito franqueado. E tem várias formas de fazer, de liderar, só que é uma coisa que não dá para indelegável, uma responsabilidade que não dá para delegar. Se eu falar isso, se a franqueadora falar, o franqueado, acho que entra por aqui, agora quando um franqueado que já faz isso, fala, olha, vai lá visitar o meu, quem faz isso aí tudo sou eu. E vai lá ver, né? E a gente tem cases assim que já tive franqueado, falou, não precisa me falar nada, que eu já vi isso lá, tipo em São Caetano, a Mari me conquistou. Então tudo que você está falando, me mostrando aqui, eu já vi acontecendo lá. Entende? Como o Rony fala, o exemplo arrasta. Né? Que é uma frase dele. Foguete não dá ré, agora está dando ré. Mas o exemplo arrasta, continua arrastando. É verdade. Alessandro, legal. Prazer ter você aqui com a gente. Você tem agora compromisso, então vamos te liberar, mas eu quero só deixar aqui, mostrar para a galera que no finalzinho aqui do livro, do capítulo do Alessandro, ele põe os princípios que regulam aí, dão os caminhos, o norte, né, para o Mania de Churrasco, e o próprio Alessandro. Valores e cultura, isso. É muito bacana, focado em resultado, mas sem atalho. Atuamos como donos, fazemos o simples, parece óbvio, né? Que não é óbvio. Muita coisa legal, muito ensinamento, acho que dá um caminho aí para muitas empresas. E visitem os restaurantes para ver se isso acontece mesmo na prática. Você sabe, eu não só visito como... Né, Ale, eu não só visito lá no Iguatemi, mas te mando foto, daí ele já começa, o prato tá bonito, mas você foi bem atendido? E como é que tá que agora o sistema você pede sozinho, demorou muito, não sei o que, ele sempre quer saber o que está rolando, é muito legal. Os amigos falam isso, falam a verdade e às vezes falam o que a gente pode melhorar, né? Com certeza, não, mas eu sou fã lá aquele feijãozão lá que você tem lá, que eu adoro, que eu sempre te falo. Feijão roxinho, a fazenda da saudade, como a vovó fazia. Bom demais. Alessandro, bom demais ter você aqui no podcast Franquias, Conexão Benão, nessa edição especial do livro. O oferecimento do programa foi da DMC Music Brand, não sabia, mas o Ale também é cliente. Sabia que ele jogava aí uns pokerzinho com o Hélio de vez em quando, mas não sabia que era cliente. Então, bom demais. Jax, foi um prazer, mais uma edição, já que estamos mais um pouco, estamos chegando ao fim, vai dar saudade isso, hein? Vai dar saudades. Muito obrigado, Alessandro, pela sua participação. Que história, que aula que tivemos hoje. E gratidão pelo seu tempo, gratidão por fazer parte dessa obra
né? Desse vira-vira. Isso, e parabéns para vocês, Jacques e Beno, porque me convidaram por ter os coautores e ter a coragem de falar do lado vira-vira, do franqueador e franchise, como eu mesmo. E os cases, eu lembro que o Beno, que até eu falei, quero participar da parte dos franqueados. Não, acho melhor do franqueador, né? Que eu conto da minha história também do franqueado ao franqueador e do propósito, e convidar as pessoas que vêm no Mania de Churrasco que vê isso, valores e cultura, e vê isso acontecer no dia a dia. E se não acontecer, nos ajude a orientar, porque às vezes no mar a gente se perde, né? Mas é sempre voltar para a rota. Eu falo, o Waze, eu aprendi agora, ele nunca fala recalculando rota, ele nunca fala você está perdido, volta, tal. Ele fala recalculando rota e o tempo. Boa. Ou seja, sempre a gente também, quando se perde um pouco, recalcular a rota e voltar. Tá bom? E obrigado, feliz aí participar do podcast de vocês. Benão, Jacques, obrigado. Valeu, grande abraço, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço.